Este informativo ele é produzido por mim mensalmente. É o informativo do Grupo Espírita Peixotinho, aquele que eu já falei aqui para vocês, que nós fundamos e se mantém e funciona. É apenas um grupo de estudo que funciona lá no comando da aeronáutica. E mensalmente, desde que nós constituímos o grupo, eu edito esse informativo. Ele já foi maior, mas ultimamente, de uns 5, 6 anos para cá, eu estou fazendo ele apenas numa página para facilitar a leitura, fica mais rápido, né? E eu disponibilizo esse informativo no Instagram do Grupo Espírita Peixotinho. Então, quem utilizar essa mídia, o Instagram, procura lá, coloca @Grupo Espírita Peixotinho e vai achar. Então tem dezenas deles lá, estão todos lá. Para quem quiser, vocês podem baixar, imprimir, fazer o que quiserem com eles, tá bom? Então essa informação. E neste informativo de setembro, eu publiquei este artigo exatamente com esse título: A Jornada do Herói. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Nós aprendemos, pelo menos eu aprendi, que a palestra espírita, ela tem pelo menos 2 objetivos: instruir e consolar. Mas ultimamente, observando, eu quero crer que além de instruir e consolar, as palestras, elas devem também objetivar despertar. E por que despertar? Salvo engano, parece que nós estamos andando meio sonolentos. Parece que a vida está passando por nós e a gente não está percebendo. Nós estamos tão envolvidos com os chamados problemas, com as dificuldades, com as crises, e a vida vai passando sem que a gente viva. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Por que tanta tristeza? Por que tanto pessimismo? Por que tanto sentimento de derrota? Afinal, não somos cristãos? Nós não bebemos na fonte do Cristo? Nós não nos dizemos que cremos em suas palavras, em suas promessas? Se tudo isso é verdade, por que muitas vezes nós nos deixamos levar, nós nos entregamos ao pessimismo, ao derrotismo, à tristeza? Que herói somos nós que nos sentimos derrotados, muitas vezes antes mesmo das grandes lutas pelas quais precisamos passar? Então, este é o mote, digamos assim, da nossa reflexão de hoje. Essa expressão, jornada do herói, ela foi criada pelo escritor americano Joseph Campbell, e ela representa uma estrutura narrativa. Nós vemos essa estrutura da jornada do herói basicamente nas grandes produções cinematográficas, em alguns livros, as novelas,
elas expressam a jornada do herói. Percebe-se que os grandes atores nos filmes, eles começam com muitos problemas, passam por perrengues enormes, mas no final do filme, o sempre ganha, não é isso? É uma representação da jornada do herói. Para a doutrina espírita, assim como para a psicologia analítica, nós individualmente e realmente vivemos a nossa jornada do herói. Para o espiritismo, a grande jornada do herói é a nossa existência física. Nós estamos aqui não para sermos derrotados pela vida, mas para, no final dela, sermos o herói da nossa história. Então, se nós temos isso em mente, se nós estamos embasados nos evangelhos, que nos indica o caminho, que nos mostra a direção, será que nós não estamos nos entregando muito facilmente ao derrotismo? Será que nós não estamos nos minimizando diante dos desafios da vida? Será que nós não estamos esquecendo de ser verdadeiramente os heróis da nossa história, construindo soluções, vencendo obstáculos, nunca desistindo da nossa missão? Mas para isso, é preciso que nós pensemos sobre a nossa responsabilidade diante da vida. Recentemente, tendo terminado de fazer uma palestra e tendo falado sobre a necessidade do amor ao próximo, um ouvinte, ao final, me procurou e fez o seguinte comentário: os palestrantes são muito teóricos. E eu disse: ora, a palestra é um momento teórico. A prática se dá no dia a dia. A prática, a colocação em prática daquilo que é dito de forma teórica numa palestra, é responsabilidade de cada um depois que a palestra termina. E ele insistiu. Ele disse: não, mas vocês falam muito de amor ao próximo, mas como é que a gente faz isso? Como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu amo ao próximo? Ou seja, ele queria que nós dessemos para ele não só a receita, mas que também fizéssemos o bolo e entregasse pronto. E a gente sabe que não é assim que funciona. O próprio Cristo, ele nos mostrou o caminho, mas ele disse: cada um tem que caminhar. Após cada cura, ele dizia para os beneficiados: a tua fé te curou. Ou seja, você é o responsável pela sua cura, eu só te ajudei. Na sua caminhada para o Gólgota, teve aquele irmão caridoso que foi lá e o ajudou por um momento, sustentando a cruz. Mas passado aquele momento de ajuda, ele tomou sua própria cruz e caminhou com ela até o Calvário. Mais uma vez, numa demonstração de que cada um de nós é responsável pela sua caminhada, é responsável pela sua cruz. Mas por que aquele colega insistia tanto em que eu lhe desse uma resposta que ele queria pronta?
É porque ele, assim como muitos de nós, estamos acostumados a agir assim, em séculos de existências, quando nós fomos educados a acreditar que a nossa salvação vem de fora, vem de alguém, alguém sempre vem nos salvar. E muitas vezes, apesar de toda a orientação que nós já temos, apesar de toda a instrução recebida, nós ainda continuamos, consciente ou inconscientemente, esperando que alguém venha nos resgatar das nossas dificuldades e nos colocar num pedestal de vitória, onde nós vamos gozar o paraíso que nós tanto desejamos. Então, a jornada do herói, esta narrativa, ela vem reforçar a nossa necessidade de sermos os verdadeiros heróis da nossa história. É o que se chama de ética da autonomia, em contraposição à ética da heteronomia. A heteronomia é a ética, é o comportamento em que nós aguardamos uma solução de fora. Pela heteronomia, nós aguardamos que alguém venha nos salvar. Então, no ambiente de casa, no ambiente familiar, quando crianças, nós sempre esperamos que os nossos pais resolvessem os nossos problemas. Quando a gente foi para a escola, a gente continuou esperando que os professores e os diretores resolvessem os nossos problemas. Como adultos, a gente espera que o governo resolva os nossos problemas. E do ponto de vista espiritual, nós continuamos aguardando que os espíritos resolvam os nossos problemas. É a ética heterônoma, sempre aguardando e esperando e desejando que a solução venha de fora. Mas a doutrina espírita nos oferece a ética da autonomia, quando nos diz que nós somos os responsáveis pelas nossas histórias, nós somos os artífices da nossa jornada, e que de fora nós devemos receber apenas instrução, orientação, para que construamos autonomamente a nossa jornada. Então, quando nós observamos ainda tantos irmãos nossos caminhando na vida cabisbaixos, tristes, e muitas vezes essa tristeza é a representação de uma revolta contra a situação por que passam. Como nós não podemos enfrentar a nossa realidade, a gente se entristece, fica macambúzio e desiste de vencer os obstáculos, porque nos consideramos incapazes de fazê-lo. E ao desistirmos de enfrentar os nossos desafios, nós esquecemos do que o Cristo nos disse, que Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis. Ou seja, cada um de nós tem o fardo que dá conta de carregar. Basta que assumamos a nossa responsabilidade com esse fardo. Basta que assumamos a responsabilidade de construir as soluções que desejamos para os nossos problemas. Pedir ajuda sempre que precisarmos.
Mas, conforme o exemplo do Cristo, a ajuda vem momentaneamente para nos ajudar a suportar a cruz. Mas quem tem que caminhar com ela somos nós mesmos. Então, a ética da autonomia, ela vem reforçar esse conceito de responsabilidade com a nossa própria caminhada. E jamais desistirmos, nem nos entristecermos diante das dificuldades. No livro Fonte Viva, o Emmanuel, na lição de número 102, nos traz algumas orientações nesse sentido. Somente o homem, herói da inteligência, ou seja, de todos os reinos naturais do planeta, apenas nós temos inteligência, livre-arbítrio, pensamento contínuo, apenas nós, os humanos. Somente o homem, herói da inteligência, aguarda consigo a carantonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que não lhe pertence. Por quê? Por que que nós, abaixo de Deus, os seres mais inteligentes do planeta, agimos assim, enquanto os nossos irmãos menores, os animais, muitas vezes, nos dão lição de comportamento altruísta, e nós, os heróis da inteligência, damos o exemplo contrário. A ausência continuada de esperança e de alegria na alma significa evolução deficitária. O que é que nós estamos fazendo aqui? Com tudo que já recebemos de Deus, com tudo que já recebemos da natureza. O que estamos fazendo com todas as instruções que já recebemos há séculos, há milênios? Recebemos Moisés, recebemos o Cristo, Francisco de Assis, o Siddhartha Gautama lá no Oriente, o Buda, Chico Xavier, Madre Teresa, Joana d'Arc, tantos e tantos exemplos. E parece que nós não aprendemos nada. Continuamos caminhando pelas ruas como autômatos, preocupados apenas no problema do minuto seguinte, preocupados apenas com a manutenção física do nosso corpo, dos nossos confortos, da obtenção de bens, alimentando a ganância, o egoísmo, sem nenhuma ou muito pouca preocupação com a nossa realidade espiritual. Vivemos como se nunca fôssemos desencarnar. Poucas vezes pensamos no dia seguinte ao nosso desencarne: que será de mim? Qual a riqueza que eu estou construindo para levá-la para o mundo espiritual depois da minha morte? Pouco nos preocupamos com isso. Nem sempre percebemos que aquilo que nós chamamos de problema são lições que a vida nos oferece para nos despertar
desse sono, dessa catalepsia que nos impede de ver o que olhamos. Estamos experienciando na prática aquela fala do Cristo. Olhamos, mas não vemos. Ouvimos, mas não escutamos. E vamos empurrando a nossa existência sem atentarmos para os reais objetivos que nos trazem a este mundo. Então, com esse panorama, acredito que além de instruir e consolar, os palestrantes, os pastores, os padres, precisa se preocupar também em despertar suas plateias, preocuparem-se menos em serem agradáveis aos ouvintes e preocuparem-se mais em serem assertivos ao se dirigirem aos seus ouvintes, chacoalhando-os para que eles despertem antes que termine esta existência. E mais uma vez recorremos ao Cristo quando nos chama a atenção para que nos reconciliemos com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho com eles. E ao ouvir essa fala do Cristo, muitas vezes pensamos nos inimigos externos. Eu preciso me reconciliar com fulano, com Beltrano, esquecendo-se de se reconciliar consigo mesmo. Porque os nossos maiores desafios não são externos, são internos. É a nossa ganância, é a nossa volúpia, é a nossa pequenez de pensamentos, são as nossas crenças desarrazoadas, é a nossa hipocrisia, é a nossa maledicência. Esses são os nossos verdadeiros inimigos e precisamos nos reconciliar com eles enquanto estamos encarnados, porque depois que desencarnarmos, e ninguém pode dizer que está longe, porque a qualquer momento nós poderemos ser chamados. E qual a resposta que nós vamos dar? Qual a justificativa que nós vamos dar? Então é nesse sentido que nós precisamos urgentemente despertar dessa catalepsia, desse sono que o desenvolvimento tecnológico parece que tem contribuído para nos manter adormecidos. As necessidades que muitas vezes nós mesmos criamos. Nós criamos necessidades para nós e sofremos quando não conseguimos atendê-las. E esperamos que a solução venha de fora. Como aquele amigo: mas como é que eu amo meu próximo? O que você falou é teoria, como é que eu amo? Meu amigo, a prática é individual. Cada um de nós vai desenvolver uma forma de aplicar os conceitos evangélicos na sua vida. Não existe uma regra, uma receita, um padrão, não. Mas de uma vez buscando em Jesus orientação para as nossas reflexões, lembrando a parábola do semeador, o palestrante, o pastor, o padre, é um semeador. Semeamos instruções.
semeamos orientações. Cada um de nós representa um solo onde essa semente vai cair. E ela vai germinar ou não, a depender do solo onde ela caia. E ela vai crescer e dar frutos ou não, dependendo do cuidado com que cada um de nós trate essas sementes de orientação que recebemos. Ética da autonomia. Nós somos autônomos, nós temos autonomia para decidir os nossos caminhos. Nós temos autonomia para decidir a nossa jornada. Nos filmes, no cinema, o herói sempre sai vencedor no final. Mas na história real das nossas vidas, não tem um diretor dirigindo a nossa existência de forma a garantir que sejamos verdadeiramente heróis ao final dela. Não temos. Só no cinema que tem o diretor. Na nossa jornada individual e particular, nós somos os diretores, os responsáveis. Nós é quem determinamos o sucesso da nossa jornada. Então reflitamos sobre isso. Como eu estou dirigindo a minha vida? Como eu estou dirigindo a história da minha vida? Como eu estou dirigindo a minha jornada nesta vida? Eu estou me preparando, me capacitando, eu estou aproveitando as lições que tenho recebido, eu estou sabendo aproveitar as experiências alheias para que não repita os mesmos erros. Eu estou atento a tudo isso. Até quando eu vou continuar esperando que a solução para os meus problemas venham de fora? Até quando eu vou continuar acreditando que em algum momento da minha existência vai chegar um Salvador e vai me resgatar dos problemas que eu mesmo os criei? E alguém pode estar se perguntando, mas e Jesus não veio para nos salvar? Veio. Veio e continua conosco, mostrando-nos o caminho da salvação, orientando como devemos viver para que no final da nossa história sejamos efetivamente heróis. Mas nada além disso. A caminhada é nossa. Conforme o exemplo que Ele mesmo deixou para nós. Ele carregou a sua cruz, Ele assumiu a sua cruz. Nós precisamos assumir as nossas. Quando cairmos o suficiente para não conseguirmos andar, sim, busquemos alguém que nos levante. E esse é o papel desta casa e de tantas outras. Nos ajudar no momento da queda, nos coloca de pé. Quando a gente vem a esta casa, é porque nós estamos de joelhos, caídos. E aqui nós nos colocamos de pé, para que possamos continuar caminhando, mas não esperar que sejamos carregados o restante da nossa existência. Essa autonomia nós temos, e muitas vezes abdicamos do direito de utilizá-la.
sejamos os heróis da nossa história. Mostremos para o Cristo que valeu a pena todo o seu sacrifício para nos mostrar o caminho, para nos orientar a caminhada. Mostremos para Ele que nós entendemos e compreendemos as lições deixadas. E mais do que isso, mostremos para Ele que nós não só entendemos e compreendemos, mas nos colocamos à sua disposição para que possamos ajudar outros irmãos nossos que talvez não tenham compreendido isso ainda. E vamos também dar a nossa contribuição no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, nas nossas relações. Sejamos exemplos que nós contribuamos com o Cristo na divulgação da sua doutrina, que possamos contribuir com o Cristo na exemplificação do que já aprendemos, para que Ele possa se alegrar com cada um de nós, para que Ele, ao nos ver fortalecidos, mesmo diante das provas, mas fortalecidos, que Ele possa dizer: esse irmão entendeu a minha mensagem, estarei com ele, estou com ele, porque depois de mais de 2000 anos, ouvindo repetidamente as lições do Cristo, é inaceitável que nós não tenhamos aprendido nada ainda. Então é chegado o momento de demonstrarmos que colhemos alguma coisa, que aprendemos alguma coisa. As provas, as dificuldades, os desafios, muitas vezes elas vêm apenas para nos dar a oportunidade de provar para nós mesmos que temos condição de vencer. Ora, como é que eu sei que sou capaz de vencer uma situação se a situação não aparece para mim? Então jamais pensar que as tais dificuldades são punições de Deus. Deus está me punindo. Deus não pune ninguém. Ele manda a prova para que nós tenhamos consciência da nossa capacidade de vencê-la. Ele manda as provas para que nós possamos construir, reconhecermos o herói que habita em nós, mas que não despertou ainda, porque não foi testado em combate. A vida é o ambiente onde o Espírito combate as suas imperfeições, as suas descrenças, as suas pretensas incapacidades. Então nós estamos em plena experiência da nossa jornada como heróis de nós mesmos. Pensemos sobre isso. Arregacemos as mangas e lutemos não contra os outros, mas lutemos contra as nossas próprias deficiências. Sempre que vier aquele pensamento: ah, mas eu sou coitadinho. Não, você não é um coitadinho. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Olha a nossa relação de paternidade, gente. Nós não somos qualquer um. Nós não somos seres lançados no mundo à revelia. Nós somos filhos de Deus. Olha que poder tem nisso.
E o que eu estou fazendo com esse poder que tenho herdado do meu pai? O que é que eu estou fazendo? Eu estou dando orgulho ao meu pai, para que ele diga: meu filho é forte, é corajoso, minha filha é forte, é corajosa, não se curva diante dos problemas, como Jesus não se curvou diante dos desafios. Ou nós estamos demonstrando o contrário? Livre-arbítrio. Nós podemos escolher um ou outro caminho. Nós podemos ser os heróis da nossa jornada, ou podemos escolher ser os fracassados, que apesar de todo o apoio, de toda a orientação recebida, de todas as demonstrações já recebidas, não aprendemos nada e nos permitimos quedar diante dos obstáculos. Esta é a mensagem que trago para todos nós nesta noite. Assumamos a divindade que habita em nós. Assumamos a divindade que habita em cada um de nós. Porque cada um de nós é uma centelha do Pai Celestial. Cada um de nós é uma centelha do amor divino. Cada um de nós é uma centelha do poder de Deus na terra. Sejamos efetivamente heróis da nossa jornada. Que Deus nos abençoe a todos. Que Jesus continue sendo esse farol que ilumina nossas mentes, que ilumina a nossa caminhada, que ilumina a nossa jornada. E que nós tenhamos a sensibilidade e a sabedoria de percebermos tudo isso e fazermos jus à nossa paternidade. Muita paz para todos nós. Muito obrigado.